Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, que ainda não tem um nome, mas eu já vou explicar isso. Antes, permita-me me apresentar. Eu sou o Rafa França e hoje eu estou aqui com meus amigos. Oi, eu sou o João. Eu sou o Fabrício. Eu sou a Esté. Esse podcast é o nosso podcast para falar sobre basicamente qualquer coisa que a gente queira. Primeiramente, sobre não ter um nome. A gente decidiu que ia arranjar um nome no meio do primeiro programa. Então, você vai acompanhar a gente elaborando ideias e discutindo sobre qual vai ser o nome. Você já tem um spoiler, porque está no título, mas a gente vai discutindo enquanto o programa vai rolando. Mas antes disso, Fabrício, o que você trouxe para a gente hoje? Então, eu trouxe um tema que, na minha opinião, é muito importante e eu tô vendo que está muito em ameaça, que é a questão cultural, em especial aqui no nosso país. Eu vejo que os apoios relacionados aos monumentos históricos, enfim, até a questão turística, realmente está sendo totalmente afetada, em especial até aqui em São Vicente, todos os centros históricos, praticamente todos estão inativos por falta de apoio. A questão esportiva está tendo o mínimo de apoio possível aos atletas, então eu acho que realmente está em grande ameaça. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse tema, que realmente é um pouco polêmico, mas muito importante ser falado. Cara, eu não falei que iria trazer uma pauta muito séria. Sim. Calma aí, dá um resumo aí de novo. Então, resumidamente, a questão da cultura de forma geral, né? Desde a parte turística, né? Até a parte esportiva, enfim, todo o âmbito cultural que eu acho que está realmente em ameaça, por conta que a falta de apoio, enfim, vários outros fatores, que a falta de parte da população em si realmente não está tendo também devido apoio partindo delas, né? Realmente, tá, por exemplo, aqui em São Vicente, né? Que eu falei, a maior parte dos centros históricos, geográficos, enfim, tudo aqui, cultural, tá tudo inativo por conta que não está tendo devido apoio e a população em si também não está fazendo nada para mudar essa situação. Tá ligado? Entendeu? Entendi. O que aconteceu, JP? Concordo, Fabrício. Realmente uma falta O cara tá muito zoando. importante Não tô zoando não, mano. Tô falando assim. Pô, aí tu desconcentrou, mano. Aí tu tirou meu raciocínio, Rafa. Caraca, já daí eu pensei que era pra trazer um bagulho sério, pelo jeito era pra fazer um bagulho zoado, enfim. Não era pra fazer um bagulho zoado. Mas caralho, eu não esperava que elas vinham TCC aqui de novo. Não, mas tem outras ideias, tá ligado? Aí mandar um papo descontraído também. Pô, e quando você tava falando disso, eu comecei a lembrar que sabe o campo de golfe aqui de São Vicente? Ele foi vendido, parece que vão derrubar. Caraca. Fiquei chocada. Caralho, maluco. É sério, é uma das únicas áreas verdes que tem aqui em São Vicente. Uhum. E poucas pessoas podem visitar, né? Mas aí eu fui lá tentar invadir uma vez, e aí o moço falou que tava à venda, que não tava conseguindo manter e ele ia se embora. Mano, uma das poucas áreas verdes de São Vicente é um campo de golfe. Ele é enorme, tu coloca assim no Google, o espaço mais verde que tu vê é o campo de golfe ali. Uhum. Já viu esqueci o nome do lugar, mano. Não é Horto, tá ligado? É outro negócio. A gente tem São Vicente ali, mano. Tá tudo jogado as praças já, pô. Não tá funcionando, ao menos da outra vez que eu fui. Não tava tudo jogado, tudo sujo. Mas tu falou dessa coisa da cultura, vem acontecendo bastante recentemente, né? Eu acho que não só a desvalorização, como a censura também, né? Tu tava falando aí, a gente falou de Bienal antes de começar aqui, e teve aquele caso da censura, né? Lá em 2019. Esse ano eles até colocaram um banner referente àquilo lá, né? Que esse ano não ia ter. E é bem doido. Sim, realmente, pra você ver, né? Um evento completamente grande, né? Aproveitando que tu foi na Bienal... Imagina, movimentos menores, né? Aproveitando que você foi na Bienal esse ano, você viu alguma coisa desse tipo que você conseguiu perceber? Mano, então, como realmente é um evento muito grande, né, mesmo tendo esse tipo de situações, enfim, censura e tal,
como é um movimento de retorno, né? Questão literária especial, que a Bienal é um evento que está sendo esperado por todos, principalmente presencial. Houve uma tanta valorização por parte das pessoas, né? Quanto por parte das instituições governamentais, né? Teve um apoio enorme por parte do governo do Rio para que esse movimento acontecesse, e por parte de todos que estavam ali presentes, acho que se entregaram de corpo e alma para que aquilo ali fosse realmente bem sucedido, né? Então, nessa Bienal em específico, ao menos foi no dia que eu fui, que foi sábado, foi um sucesso, e tá, assim como eu acredito que seja o evento todo, por conta que, como é um movimento de retorno, perto de votação, enfim, da questão do governo e tal, estão tentando fazer, né, essa pré-candidatura, né, para dizer assim, para bolsar o nome, né? Mas, assim, mesmo que acho que não estivesse perto, eu acredito que teria na mesma proporção, por conta que que eu falei, é um evento de retorno, essa questão cultural, e os leitores, enfim, do Brasil todo em especial, estavam com muita saudade desse tipo de evento, e não tinha dúvidas que seria um sucesso. Mas essa questão acho que não teve nada de especial em nenhum momento, uma falta de incentivo. E principalmente falando na Bienal, acho que é um movimento assim que é muito importante, né, para a cultura brasileira. Parando para pensar que todo mundo hoje em dia, as pessoas estão cada vez menos adaptadas à leitura, né? E todo mundo hoje só passa o tempo no celular, em redes sociais, seja lá o que for. E eu acho que é importante ter eventos assim, porque a cultura brasileira ela é muito rica, e o brasileiro tem uma criatividade muito gigantesca. Então, para criar histórias, eu acho que nós somos um dos melhores povos. Eu acho que é muito importante, né? Mano, quanto a essa questão aí da cultura no Brasil, eu tava vendo umas coisas esses dias, porque você vê que em vários outros países a cultura ela é uma grande fonte de renda, assim. Eu acho que é um lance tipo de como se fosse como começasse uma empresa, tá ligado? Porque nos primeiros anos é claro que tu não vai ter lucro e você precisa de um grande desenvolvimento. Então, tipo, o Brasil ele eu vejo que, tipo, ele tá meio que tentando fazer as coisas no modo lento, assim, sem perder dinheiro, o que tá fazendo com que a gente faça do modo mais difícil. Porque para você ter cultura, você precisa de um grande investimento. E aí o investimento só vai perder dinheiro no começo, para depois você ter o lucro lá no futuro, né? E, cara, é muito ruim isso, sabe? Ninguém investe em coisas da cultura, sabe? Tipo, tem gente que até fala mal da Lei Rouanet, por exemplo, porque é para dar dinheiro para vagabundo, essas coisas assim. Mas, mano, se você for ver a Lei Rouanet, ela é muito pouco. Ela é, tipo, o mínimo do mínimo, sabe? Tipo, ela te isenta de alguns impostos e ela, teoricamente, te ajudaria a ter alguma propaganda, alguém te propagandear. Mas, sabe, não é você tem a propaganda. É tipo, se ninguém quiser fazer propaganda pra você, é isso, tá ligado? Ninguém vai fazer nada por você se você não tem propaganda. Alguém não oferece dinheiro pra você divulgar uma marca e essa marca te ajudar aí com. Seja lá qual for a sua arte, sabe? E, cara, tipo, é tão escasso a cultura no Brasil que, por exemplo, você tem coisas que em canais de TV, tanto canais gringos que vêm pra cá quanto os canais daqui, você tem uma lei que diz que tanto por cento tem que ser produção brasileira, porque se não tivesse essa lei, nada ia ser, tá ligado? Porque a gente tem uma infraestrutura que não dá lucro. Fazer uma produção brasileira é muito mais fácil você trazer uma de fora, dublar e, tipo, mostrar assim do que. Porque a dublagem custa bem menos do que você fazer uma produção brasileira. Eu tava vendo autores falando sobre isso, autores aqui do Brasil, e as editoras estão investindo bem mais em trazer coisas de fora e traduzir para lançar aqui do que lançar obras originais de autores brasileiros. É interessante essa questão que você falou, não tinha essas. Que realmente nesse tipo de movimento tem que ter 15% de É 15? mão de obra, pode dizer assim, brasileira.
realmente, que nem você falou, se não eu tivesse essa lei, não teria, isso é um fato. Ainda mais nessa questão cultural. Como vocês mesmos falaram, realmente, quando, principalmente artisticamente falando, tanto musicalmente quanto cinematograficamente, vale realmente muito mais a pena você fazer um enfoque muito maior para o pessoal da gringa e dublar aqui do que realmente trazer daqui. Isso é realmente muito triste, né? Mano, eu odeio ser o cara que fala, mas no exterior fizeram de tal jeito, porque coisas no exterior funcionam diferente do que aqui, né? Mas tem um exemplo de que, muito tempo atrás, a França, ela só passava filme francês. Você não tinha nada do exterior. É uma coisa que é impossível de fazer hoje, primeiramente, né? E também eu acho muito extremo. Mas foi assim que a França desenvolveu a cultura dela. Mas não sei, você precisa de um investimento, sabe? Precisa de alguma. Talvez precise ser um pouco extremo, sabe? Porque a gente tem muitos artistas aqui, esportistas também, e é muito melhor para eles sair daqui. Boa parte da DC e Marvel tem desenhistas brasileiros. Muitos desenhistas brasileiros. Ou mesmo que o pessoal que não tá lá mora aqui, mas trabalha para DC e Marvel. E você tem, tipo, uma editora no Brasil de super-heróis, além de editoras diversas, assim, de outras coisas, que o pessoal não dá tanta atenção. Eu acho que o brasileiro ele tem muito dessa síndrome de vira-lata, né? De sempre achar que as pessoas dos outros países sempre são melhores que a gente, né? Então, tipo, não só na cultura, mas se pegar tudo em geral, tipo, se você for ver, por exemplo, o Neymar, ele vai sempre ser criticado e ele às vezes joga melhor que Messi, que Cristiano Ronaldo, mas o brasileiro diz que ele não chega nem aos pés deles e, tipo, às vezes essa questão é só por ser brasileiro, Sim, né? E, tipo, o próprio povo brasileiro, ele não se valoriza. Então, tipo, nós temos mentes brilhantes, então, tipo, existem médicos, neurocientistas que vão sempre para a Alemanha, para os Estados Unidos, porque aqui eles não são valorizados. E, tipo, lá esses investimentos são muito maiores, né? E, tipo, isso é em tudo. Então, por exemplo, se algum brasileiro começa a fazer sucesso, ele sempre vai ser criticado pelo seu próprio povo. E se você for pegar e pensar e analisar por outros países, né, tipo, isso não acontece lá também. Pois aí que tu falou realmente é muito verdade. E além de você ser julgado, né? Por exemplo, você fez uma fama, ficou famoso, por exemplo, musicalmente, né? Aí você vai fazer uma turnê na Espanha, enfim, nos Estados Unidos, você é criticado, né? Você fala, a pessoa só tá tentando progredir realmente, que é onde vai ser realmente valorizado. Se aqui realmente não tem não dá o devido valor, né? Principalmente nessa questão acadêmica, eu vejo muito isso. Muitas pessoas com mentes brilhantes, realmente, tendo que ir para um outro país para poder se desenvolver profissionalmente, porque aqui não tem esse devido valor e nem oportunidade. A pessoa faz faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado e fica desempregado porque não tem oportunidade. E quando vai para a gringa, vai para os Estados Unidos, né, ou qualquer Europa. outro país, é criticado, nossa, estudou aqui, foi trabalhar lá, né? Isso é realmente o que eu fico mais triste. Tipo, se você pegar até um caso assim da Anitta, tipo, pô, ela bombou aqui no Brasil e tudo mais. E aí sempre chamava ela de vagabunda, que rebolava, não sabia cantar, não sei o quê. E tipo, se tu for ver agora a carreira toda dela, tipo, ela lançou música em inglês, em espanhol, ela fala em vários idiomas. E ela recentemente se tornou até sócia do Nubank, assim, tipo, é um banco gigantesco aqui, e que vai tá lá nos Estados Unidos já também. Então, tipo, e ela ainda é criticada por isso, porque as pessoas não pegam e analisam a pessoa pelo que ela realmente é, né? Tipo, é só por ela ser brasileira e tudo mais e já querem criticar. Uhum. Pegou o fato dela ser mulher aí, então. Mas eu tenho visto bastante coisa dela lá fora. Ela tá participando de uns programas que são considerados muito importantes, né, lá fora. É muito triste essa crítica que o pessoal faz com o pessoal que vai pra fora e tal. Seria legal se valorizassem os artistas que a gente tem aqui, né?
Porque, tipo, cara, a maioria dos países que eu vejo esse dado, mais imigrantes em Portugal são brasileiros, mais imigrantes nos Estados Unidos são brasileiros, tá ligado? Você tem muito brasileiro fora Japão. do. Acho que não é o mais no Japão, mas acho que é o segundo, ou alguma coisa assim. Uhum. Mas, enfim, você tem muito brasileiro fora do Brasil, sabe? E eu acho que isso reflete o que tá acontecendo com o Brasil, o que acontece desde sempre, né? Que é que você tem uma grande capacidade aqui de ser um país de primeiro mundo, de desenvolver, de, sabe, de ter uma vida digna, o mínimo, né, que a gente espera. E não é isso que acontece. Você, tipo, se você ser rico no Brasil, é só se você é filho de alguém rico, se você de algum jeito dá certo na política, coisa assim, ou você vai para fora, fica rico e depois volta, sabe? É umas coisas. Cara, é tipo, a maior parte das pessoas, seu plano de vida é ir para fora, porque mesmo que tem muitas pessoas que são, claro, tipo, tem aquelas que são, acho que tudo lá fora é maravilhoso, que é perfeito e funciona tudo muito bem, que não é verdade. Mas mesmo as pessoas que já têm essa ideia de que não funciona tudo muito bem, não é tudo perfeito, mas está melhor que o Brasil. Então a gente pode ir para lá. Lá eles não tem Pix, a gente venceu. Peraí, eles não têm Pix. Brincadeira. Tava tudo muito sério. Eu vi do nada. Não tem. Nossa, Eles colocam cheque no correio e envia pra pessoa e fazem depósito ainda, entendeu? É muito pré-histórico. Muito caraca. arcaico. Não, eles votam. Todo dia eu agradeço o Pix. Não, eu ia falar que eles votam contando assim um a um, mas a gente tava. Os caras queriam voltar pro voto impresso, né? Então a gente tá quase regredindo também. Que ódio. Sim, sim. Por isso que o Brasil tá assim, gente, na situação da cultura, tá? É isso. É culpa de quem tá lá no Congresso. Isso. Mas, Mano, aliás, eu ó. quero falar de um bagulho, já saindo um pouco fora, assim, mas tem o lance da vacinação que ainda tá ocorrendo aqui no Brasil e no mundo inteiro, que, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, talvez já tenha terminado. Bom, mas pra gente ainda não terminou. O lance que no Brasil começou tarde, mas hoje a gente já está melhor que a maioria dos países. Não por conta do governo, mas por conta que a gente sempre teve uma cultura, muito por causa do SUS, a gente sempre teve uma cultura de ir ao hospital. Mesmo, ok, o SUS é pago por imposto, mas mesmo quem não tem nada pode usar o SUS. Você ir ao hospital, você levar seu filho para tomar vacina, então a gente já tem essa cultura. Apesar de ter muito negacionista aqui, lá fora, Europa, Estados Unidos, está sendo muito maior o negacionismo. Então, eu vi em algum lugar que a Europa vacinou menos da metade porque as pessoas não querem ir, basicamente. As pessoas não querem ir ou não acreditam na vacina ou acreditam que a vacina causa autismo, se é que a gente ainda tem gente. Eu acho que ainda Não tem tem gente. o Zé Gotinha. Isso, a gente tem o Zé Gotinha. Então, mas esse lance do a vacina causa autismo, a gente meio que já passou por essa conversa. Tudo bem que a gente tem gente no Brasil que ainda tá, mas a gente já passou por essa conversa décadas atrás. E meio que alguns países estão passando por isso agora. eu acho que essa questão da vacina, ela se liga também, tipo, quando saiu, né, foram aprovar lá da Pfizer, os outros tipos de vacina da AstraZeneca e tudo mais, os países mais ricos, eles compraram todos os lotes, né? E aí, tipo, sobrou muito pouco para os outros países que estão em desenvolvimento e tudo mais. E aí ficou meio que desigual toda essa distribuição. Na Europa realmente acontece esse negacionismo. Tipo, eu tenho um amigo português que ele até agora ele não conseguiu tomar a vacina. Porque, tipo, em Portugal, realmente, ele me contou, assim, que teve falta de vacinas, né, e que por ele já teria tomado, mas ele me disse que lá o pessoal, muita gente, assim, não quis tomar vacina. E, tipo, o que acontece na Europa é algo extremamente bizarro, assim, tipo, pensar que, né, a gente sempre pensa que os europeus são tão evoluídos, assim, tudo mais, e ver que a gente tá
melhor que a Alemanha, por exemplo, que é tipo a superpotência da Europa, é algo que, tipo, até no assunto que a gente estava falando, assim, tipo, a gente consegue ver que o Brasil, ele, diversos aspectos, a gente pode se comparar ou até ser melhor que os outros países. Sim. Você falou... Mas aí cai em esquecimento. Pode falar. Eu só queria comentar que o João falou sobre a divisão desigual da vacina, né? Porque eu não peguei sobre países, mas o continente africano como um todo, até agora, dezembro de 2021, ele só vacinou 33% das pessoas. Tem muito também por conta do negacionismo. Lá eles também muitos não acreditam na vacina, coisa assim. Mas a gente sabe que a vacinação na África começou mais tarde que Europa e América do Norte por conta dos países ricos comprando vacina primeiro. E não deram nenhum suporte aos países que... Quer dizer, falaram que ia dar, né? Mas olha a situação que estão, entendeu? E isso é extremamente burro, né? Porque... É revoltante. Omicron. Vamos falar do Omicron? É burro. Então, por exemplo, se você não vacina todo mundo, algum lugar esse vírus vai poder se desenvolver, vai poder sofrer mutações, como é o que a gente está vendo agora com a Omicron. Vocês sabem que a Omicron... Isso vai voltar. Vocês sabem que a Omicron é a 15ª letra do alfabeto grego. Ou seja, já tem 15 variantes do Covid. E, tipo, agora as vacinas podem se tornar obsoletas, então todo esse dinheiro que eles gastarem, todo o trabalho que tiveram para mobilizar a população, vai ser tudo extremamente em vão. E agora vai ter que refazer tudo de novo, provavelmente. Eu só queria comentar que eu vi no Jornal de Casa do Vitor Camejo. Bom, eu não vou só dar a referência aqui, mas... e lá dizia que, tipo, a vacina ainda funciona na Omicron, apesar dela ter várias mutações. Mas a gente não pode negar que, se continuar assim, alguma variante a vacina não vai funcionar. A gente cortou o Fabrício. Fabrício, o que você queria falar, cara? Não, sobre a questão do que o JP falou, que em muitas situações o Brasil é muito melhor do que os demais países, principalmente europeus, enfim. Só que essas questões que somos melhores caem no esquecimento do próprio povo brasileiro. E sempre se colocar como pior. Até que nessa questão da vacinação, como muitos dos brasileiros não pesquisam sobre, eu tenho certeza que se você perguntar para 10 brasileiros, 7 vão falar que esses países que estão totalmente atrás estão muito na frente, só por conta desse pensamento que já está enraizado que somos sempre piores que eles. Isso é realmente muito revoltante. O João tinha usado o termo vira-lata, né, que é um termo já conhecido aqui no Brasil. Não sei se as pessoas conhecem também, mas o viralatismo brasileiro de sempre se jogar para baixo, né? Sempre olhar os outros como superiores, assim, e a gente como inferior. Por isso que, Aliás, até uma coisa que... agora eu esqueci qual de vocês falou, sobre como a gente vê os europeus como superiores, assim, inteligentes e um povo evoluído. E, assim, isso é muito provavelmente, né? Porque basicamente todo mundo foi colonizado pelos europeus, né? Que é essa ideia de que a cultura deles é melhor, sendo que você tem diversas culturas, assim, e não dá para você dizer que uma cultura é melhor que a outra. Toda cultura tem o seu problema. E você vai ter problemas na Europa que você não tem sei lá, em alguns países da África. Você vai ter problemas na África que na Europa são muito menores, sabe? E é muito importante a gente discutir isso como um mundo, sabe? E não só idolatrar uma parte do mundo e jogar a outra para escanteio. Europeu não toma banho. Já isso por si só já Eu vi um americano que ficou assustado porque a gente come pizza de garfo e faca e toma refrigerante com canudo. E aí ele viu o quanto que ele era meio porco. Isso a gente pegou dos índios, que tantos falam, né, que são selvagens. E se você for parar para pensar, tipo, se não fosse os índios, a gente estaria
tomando banho somente aos sábados. Eu acho que existem pessoas aqui no Brasil que fazem isso, mas tipo, a gente não estaria passando perfume que nem os franceses para disfarçar o mau cheiro, ou então a gente não estaria tomando banho todo dia, né? Mas tem muita coisa que a gente... E Cara, aliás, a gente já tá mudando completamente de assunto, mas é assim que é interessante. Eu tava vendo algumas coisas e o brasileiro ele tem muito... O que ele diz que ele é muito bom é que a gente é muito feliz e a gente comemora muito e a gente é especial porque não tem nenhum outro país como esse. E tem. O continente africano tem essa cultura de ser feliz. Tinha aquele meme que era dos caras levando o caixão e dançando, e aquilo não é só um meme. Realmente, acho que era Angola, aquele país, eu posso estar enganado. Eles têm uma cultura de essa pessoa morreu, não dá para fazer mais nada. Mas você não precisa ficar triste por isso. Leva ela com felicidade no rosto, porque um dia você vai rever ela de novo, sabe? Então, é uma coisa tipo. O podcast acabou cortando, mas o que eu tava dizendo é que você tem essa felicidade que vem do continente africano e a gente não aprende isso nos livros de história, a gente não aprende na escola, ninguém comenta sobre isso. E você só aprende o que a gente pegou dos europeus ou o que a gente copia dos americanos. Aliás, eu já ouvi esse comentário, eu já vi gente indo para os Estados Unidos e dizendo que é basicamente um Brasil level 2, porque a gente copia tudo de lá. Aí o Fabrício ia comentar alguma coisa, só que aí cortou o podcast. Ah, não, sim. Essa questão da felicidade do próprio brasileiro, infelizmente, é algo também, consequentemente, criticado pelos próprios brasileiros. Por exemplo, na questão das Olimpíadas, né? O povo brasileiro realmente se unindo. Foi um dos poucos momentos que eu vivenciei, tipo, da união dos brasileiros em prol de apoiar os atletas que conquistaram, indiferente das medalhas. Mas, logo depois que passou essa euforia, realmente, pouco depois, eu vi muita gente criticando as pessoas que supervalorizaram, pode dizer assim, os atletas e esqueceram os demais. Mas isso é triste, porque realmente tem que ser exaltado, com certeza, aquelas pessoas que se classificou, mas também como aquelas que só por participarem já realmente uma grande honra. Mas isso é triste, você ver o próprio povo brasileiro criticando uma atitude que é completamente louvável, que é esse apoio, esse caso, os atletas, né? Mas eu já vi várias vezes as próprias pessoas assim criticando uma a outra por estar muito feliz por uma conquista, enfim, isso realmente é muito triste. Mas como você falou, como eu realmente não sabia dessa questão, tipo, desse aprendizado, pode ser assim, através das gerações que tivemos dos africanos, justamente porque não é ensinado nos livros de histórias. Uma coisa lamentável. No que você está falando das Olimpíadas, a gente ainda volta lá na parte de a gente não ter infraestrutura, a gente não investir, né, na cultura e nos esportes, porque a gente viu que a maioria dos esportes não tem uma infraestrutura digna, né? Tem aqui, eu não sei o nome do cara, não sei o nome do esporte dele, mas é o cara que arremessa uma bola pesada, sabe? É arremesso de peso, sei lá. Mas arremesso de peso. é o quê? Arremesso de peso. Ah, arremesso de peso. Nossa, que nome besta. Sherlock Holmes. É... Mas então, o que eu ia dizer é que, tipo, aquele cara, ele treinava numa área sabe, uma área que tava ali, tipo, solta de terra, sabe? Não tem uma estrutura para ter um time e treinar numa quadra de verdade, sabe? Não sei se o nome é quadra também para esse esporte, eu não sei. Enfim, é alguma coisa necessária, sabe? Tipo, ele ganhou, ele chegou a ganhar uma medalha, não ganhou? Se eu não me engano, eu acho que não. Não, agora eu não vou lembrar. Faz muito tempo. Eu acredito que também não, mas ele ficou bem se ele não ganhou, ficou em quarto lugar, que realmente foi uma ótima posição. Então Mas ele teve um enfoque conseguiu. muito maior. Depois de todo o esforço que ele teve, foi mostrado as filmagens dele treinando, mas eu ficaria com vergonha se eu fosse, por exemplo, o governo
até, por exemplo, as mídias, enfim, que divulgaram, de divulgar somente depois, e sendo que não teve nenhum apoio por parte delas mesmas para que ele conseguisse participar das Olimpíadas, por exemplo, foi um esforço muito grande dele e da família dele como um todo. Só fazendo esse paralelo da falta de apoio, um atleta de taekwondo do Paralímpico, aqui de Praia Grande, por exemplo, o nutricionista dele era um familiar, um amigo de um familiar, o parador físico dele era um tio, então a empresária era a mãe, ou seja, a família, os amigos que estão ao redor por não ter esse suporte, por tanto parte do governo quanto parte dessas instituições privadas, enfim, que normalmente prestam suporte para os esportes, mas realmente é revoltante, né? Você vê um enfoque maior depois da conquista, mas antes ninguém dava o devido valor, né? Isso é algo revoltante. E é um falta de apoio temporário, né? Por exemplo, não lembro o nome tanto do rapaz do taekwondo quanto do arremesso de peso, mas eu tenho certeza que depois desse enfoque todo que teve deles, depois das Olimpíadas, não teve nenhum suporte posterior. Eu tenho certeza que eles continuam na mesma situação, ou com um patrocinador a mais, o que realmente é muito bom, mas não por quem deu esse total visibilidade, mas por alguém que chamou atenção, enfim, e viu que a causa era louvável. Mas realmente eu fico muito revoltado quando eu vejo esse tipo de situação. Por conta que eu também sou um atleta e realmente o descaso com o atleta, assim, de forma geral, realmente é algo normal, pode dizer assim, infelizmente. A pessoa tem que seguir em outras profissões e não pode realizar o sonho dela, por exemplo, de ser atleta. Muito por conta da condição social, normalmente, mas até a pessoa que tem uma condição financeira estável, pode ser assim, tem muita dificuldade de se realizar como atleta por conta dessa falta de suporte, né? Enfim, uma coisa um pouco muito Então, revoltante. além disso, você tem uma romantização dessas pessoas que conseguem medalha nessas condições horríveis, sabe? Você tem tipo, não, ele não tem nada, mas ele conseguiu uma prata, um bronze, ou ele chegou em quarto lugar. E, cara, eu acho isso horrível porque você tá normalizando, tipo, não ter condições, sabe? E se tivesse condições, ele poderia ganhar um ouro, sabe? Imagina o quão melhor essas pessoas seriam se tivessem condições. E não só isso, imagina nas pessoas que não insistiram, tá ligado? E, tipo, você vai dizer que a pessoa que desistiu do, sei lá, do arremesso de peso, do karatê, do ping-pong, do tênis de mesa. O pessoal do tênis de mesa vai Tênis de ficar puto mesa, comigo. É, tênis de mas vai mesa, dizer que essa pessoa que desistiu desse esporte porque ela não conseguia dinheiro, porque ela tinha que sustentar uma família, ou mesmo se sustentar. Você vai dizer que essa pessoa não tem garra, tá ligado? Essa pessoa tem garra, mas ela teve que fazer uma escolha, tá ligado? exatamente. Eu, por exemplo, né, eu sou enxadrista, né? Com Fabrício, certeza tenho esse sonho de explica para as realizar. pessoas que não sabem o que é um enxadrista. Enxadrez nada mais é do que um jogador de xadrez, tanto amador, né? Enfim, engloba todas as pessoas que jogam xadrez. Desde que eu comecei a competir, né? Criei esse gosto, tenho realmente sonho de se tornar um mestre FIDE, por exemplo, que é uma titulação até mesmo de mestre nacional, se tornar um pouco banalizado, né? Enfim. Eu tenho essa vontade e faço muito para que isso se torne uma realidade. Entretanto, como o Rafa falou, você tem que fazer escolhas, né? E infelizmente o peso, por exemplo, de você seguir uma outra profissão por conta de que ela te dará um retorno imediato, que é o que a sua família precisa, por exemplo, é muito mais importante. E aí você começa a deixar esses sonhos de lado por conta que você teve que fazer uma escolha que realmente não tem muitas opções, na verdade. E que nem você falou que, por exemplo, eu que pode dizer assim, desistir, pode ser temporariamente desse sonho, não tem a devida garra, esforço o suficiente. E isso realmente revolta ainda mais os atletas, né? Eu acho que falta uma valorização também do povo brasileiro a respeito de alguns esportes, porque, tipo,
por exemplo, acabou as Olimpíadas, agora todo mundo se queixando para como os atletas vão se preparar O agora e pessoal, tudo mais. é só, E só eu um adendo acho que que falta também. desculpa. Só um adendo que o pessoal tava se lixando já quando começou as Paralimpíadas, porque todo mundo vê como uma coisa menor. Teve as Olimpíadas, Paralimpíadas foi o quê? Menos de um mês depois. Ninguém mais falava sobre esporte na época. Verdade, né? E nem passava as provas com as Olimpíadas, né? E o Brasil Paralímpico é muito mais forte que o Brasil Olímpico. Ganhou muito mais medalhas. Eu acho que não tem nem comparação. É só um adendo. A quantidade de medalhas no total das Olimpíadas, né? São a quantidade de medalhas de ouro das Paralimpíadas. Então você já realmente vê essa diferença técnica. Mas infelizmente essa falta de reconhecimento. Peraí, as 3 juntando bronze, prata e ouro é a quantidade de ouro que a Paralimpíada tem? Isso. Não, tipo, no Brasil, eu acho que, bom, se a gente for elencar um top 5 de esportes, o primeiro é futebol, né, disparado. Aí depois talvez venha Vôlei. vôlei. Não, se você for parar pra pensar assim, tipo, em força de esporte, assim, público, eu acho que o vôlei é o segundo, né, por conta que tem a Superliga lá, no surf também, tipo, que agora virou esporte olímpico, né, tipo, a gente já foi medalhista, né, e, tipo, pô, no surf, volta e meia, tem campeão mundial, ou é Meudina, ou é o Mineirinho, o pessoal, assim, e costuma ser tranquilo, acho que a galera costuma ver. Acho que em quarto também é outro esporte, é o skate, né, que, tipo, sempre tem competição em Brasil, sempre tá nas cabeças. E eu acho que quinto, deixa eu ver. Cara, acho que não conseguiria elencar um quinto, assim, tipo, de organização. Eu tô muito surpreso. Não tem, mano. Eu tô muito surpreso de você elencar 4. Porque eu diria futebol e vôlei ia me perder depois dessa. Porque realmente a gente põe uma atenção muito grande no futebol. E, cara, assim, eu não vou dizer assim, não merece. Merece. O pessoal joga assim pra caralho. O pessoal joga pra caralho, sabe? Eu não gosto de futebol, mas o pessoal joga e me merece atenção. Mas a gente tá botando essa atenção e tirando de vários outros esportes. Porque existem muitos esportes que poderiam ser melhores aproveitados, até em diversas regiões. Cara, tem uma coisa assim que eu não vou dizer, é mais legal que futebol, porque não é, mas você fazer competições de pesca, competições esportivas de pesca, principalmente no Nordeste, geraria uma renda muito incrível. Não que não tenha, tem competições de pesca no Nordeste, mas se você botar realmente o investimento, você gera renda que volta para você. Sim, mas isso é verdade, realmente, você criar essa competição, sabendo que vai ter um retorno. Acho que isso é questão em todos os esportes, mas realmente está esse enfoque muito grande, porque é o que dá o retorno maior, que é o futebol. E o incrível, questão do segundo esporte, que é a questão do vôlei, é um esporte que ele é muito valorizado pelas empresas. Se você for ver os maiores investidores para que aquilo aconteça, são grandes empresas, por exemplo, a Itambé, né, que patrocina o time do Minas, que é um time enorme, entre outros, são Ford, outras empresas assim que normalmente são esses patrocinadores masters, pode dizer assim, para que esse esporte seja tão valorizado. Mas se você ver culturalmente a questão da população brasileira como um todo, não dá esse devido valor, né? Por exemplo, se um garoto se diz assim, eu quero ser jogador de vôlei, quero ser jogadora de vôlei, vai sofrer um preconceito enorme, tanto por parte da família quanto por parte da sociedade como um todo, por não ser classificado culturalmente assim no meio geral como uma profissão. Na verdade, a questão de você ser um atleta, infelizmente, você sofre muito preconceito, até mesmo quando uma garota diz que o sonho é ser jogador de futebol, até se torna banalizado, né? Infelizmente. Bom, em resumo, tamo na merda. É isso. Resumidamente, mas Mas a gente último pode adendo, né? melhorar. Esse é o ponto, né? Com certeza, com certeza.
Eu vou... A gente pode sempre enxergar como uma nossa, Grandíssima. uma grande oportunidade, né? Tipo, grandíssima oportunidade quando nós estamos num problema, né? É, verdade. Quando tem aquela história lá, tipo, você pode estar reclamando do calor, mas tem alguém vendendo sorvete. Assim, eu também acho que isso é um pouco, como é que eu falei antes? Romantizar o problema. Mas você não tá tão fundo no poço que você não possa fazer alguma coisa. Vai ser muito complicado, mas a gente pode fazer alguma coisa. Por isso, por conta disso, que até eu ia dar um adendo quando a Steph realmente comentou que a parte do governo realmente a maior, acredito que seja a maior fonte do problema ali, realmente, dessa falta do apoio, só que também não só depende deles, mas sim também da própria população de tomar uma atitude de fazer com que essa situação melhore. Exatamente isso. Por exemplo, o setor público vai lá e dá o devido valor, por exemplo, a um atleta. Só que aí a família desse atleta, por exemplo, não dá esse devido suporte, fala que realmente não é uma profissão, que ele tem que seguir uma profissão, pode dizer assim, e aí ele acaba desistindo do sonho. Então realmente não depende só da valorização por parte tanto do setor público quanto privado, né, para que aquele atleta possa ser bem sucedido, mas também para uma conscientização como um todo da sociedade, de formalizar, né, essa questão de ser atleta como uma profissão, que realmente é, né? Então, a própria população tem que tomar essa ciência e fazer de tudo para que a situação melhore, né? Bom, vamos tentar fechar o assunto. Passando para o próximo assunto, João, o que você trouxe pra gente? Se tu falar economia, eu te dou um soco. Virtual. Deixa eu ver. Eu estava pensando muito a respeito das questões sobre como nós mudamos na fase da adolescência, assim, tipo... Caraca, não, calma aí. Não tem tempo. Calma aí. Ô, Stephanie. Tá quietinha, Stephanie, por quê? Oi, gente, desculpa. Eu só quero fazer uma vírgula aqui no nosso podcast, porque eu achei que ia ser um pouquinho mais descontraído, assim. Eu ia falar sobre um programa bobinho chileno de fantoches com piadas meio sem noção. A Stephanie ia perguntar sobre a grávida de Taubaté. Ficou tudo muito sério de repente. Ficou tudo muito sério de repente. Não, pode Não, mas continuar, o cara. meu Pode tema é continuar. outro, ok? Não. O meu tema é outro, ok? Não. Vamos com esse. Eu só Continua, gostaria cara. de falar que eu estou um pouco quieta, porque eu estou aqui de comentarista, e aí eu falei, por que não testar como um ouvinte? E aí eu vim fazer pão e deixei vocês falando. E aí eu fiquei fazendo vocês de podcast. Porque nós somos do podcast. Por que não ouvir um podcast? Peraí. Você quer ouvir um podcast? Vocês estão passando no teste, ok? Você quer ouvir um podcast enquanto você grava um podcast. Grava um podcast. Exato. Não é uma ótima ideia? Exato. Obrigada, gente. JP, siga. E só realmente um ponto aqui, só para começar o João voltar a falar. O tema que o João iria falar era economia, só que o Napa já citou ele. Pode continuar agora. Ele ia falar do preço do petróleo, pô. Essa última aí foi de improviso. Exatamente. Ai, caralho. Assim, eu tinha só apenas uma noção, assim, do tema, mas acho que basicamente seria, tipo, com as mudanças, assim, da adolescência, se nós continuamos na nossa infância. Até rimou. A gente continua no nosso quê? Se nós ainda tem, tipo, por exemplo, eu passei por muitas mudanças, assim, e às vezes eu fico com dúvida se eu continuo eu mesmo, ou se eu sou uma pessoa completamente diferente da que eu era previamente, assim. Nossa, eu penso nisso demais.
Eu tenho pra mim que... Vou até dar um tempo mais do que eu ia falar. Depois de 2, 3 anos, assim, se você olhar 2, 3 anos atrás e pensar, eu continuo igual, você tem alguma coisa de errada na sua vida. Você tem que rever a sua vida. Mas a adolescência é o que mais muda, provavelmente, porque É você uma fase estranha. é uma fase muito estranha, porque você é uma criança grande ou você é um adulto muito jovem, sem muita noção das coisas ainda. Aliás, vou dar uma dica aqui de uma série que eu acho que a maioria das pessoas já conhecem, do Sex Education, que tem na Netflix, que tem cenas de nudez, caso você decida assistir na sala da sua casa. Não, acho que só a primeira que tem muita cena. Mas assim, depois que eu assisti a terceira temporada, eu percebi no negócio que eles fazem eles conseguem fazer com que o adolescente seja muito inteligente às vezes e às vezes muito burro. E é basicamente isso o que é o adolescente, tá ligado? Ele tá aprendendo muita coisa, mas ele ainda tem muita coisa que ele não sabe. E a gente acabou de sair da adolescência, a gente tá por volta de 20 anos aqui, todo mundo. Então tem esse lance de você vai aprendendo muitas coisas, a maioria fora da escola, né? Mas depois, outro podcast a gente fala sobre escola no Brasil e escola no mundo. Mas você vai aprendendo muitas coisas, mas ao mesmo tempo você não tem tanta experiência em nada. Às vezes você tem muito aquela lance de... Acho que não só adolescente, né? Mas tem um lance de você saber o teórico e você achar que sabe da vida mesmo, porque você já sabe a teoria, pô. É assim que funcionam as coisas. E aí você vai ver na prática e... É, a teoria está ensinando o que a teoria consegue ensinar, mas na prática existem muitas nuances. Então, essa questão que você falou, realmente dessa transição, o que eu achava disso é que é o seguinte, você aprende, pode-se dizer, muito na escola, só que você não aprende nada. Resumidamente, eu acredito que seja isso, porque da vida como um todo, as pessoas na escola não aprendem nada. Ou seja, a pessoa sai do ensino médio completamente perdida. Ela pensa que tem o norte, só que ela, logo depois, um dia depois que você sai da escola, você já percebe que esse norte está meio errado. Mas, enfim, por conta que você não tem exatamente esse ensino de como vai ser na prática realmente. E nenhuma simulação, nem nada do tipo. Isso é realmente muito preocupante, porque está na essência da educação como um todo no Brasil, né? Então, você é moldado a realmente não saber nada, para quando você precisar, você não souber. Por exemplo, uma pessoa que sai da escola, por exemplo, vai falar, agora eu vou conseguir um emprego, vou tentar conseguir um emprego, né? Agora eu estou mais ou menos livre. Aí, como é que eu faço um currículo, por exemplo? Não sei, e agora eu vou pesquisar no YouTube, vamos ver. Às vezes a pessoa consegue encontrar, com certeza vai achar alguma coisa. Só que assim, na prática, realmente ela não vai saber. Ela vai saber, continuar sabendo na sua teoria. Então, isso é um pouco preocupante realmente. E ela tem como norte único, ou pelo menos foi o que eu vi durante a minha trajetória escolar, é que assim, você terminou a escola, você tem que fazer uma faculdade. Isso aí, de forma resumida, é um conto de fadas. Parece muito fácil. Você tem que chegar, sair da escola, fazer uma faculdade e mudar de vida. Principalmente para uma pessoa que tem uma condição de vida pobre, enfim. Aí você, beleza. Aí você sai da escola e fala, beleza, eu vou começar uma faculdade. Tá. Só que aí você teve outras responsabilidades durante esse período escolar. Chega na hora do vão ver, você não teve suporte teórico até mesmo para fazer, por exemplo, o Enem, estudando em uma escola pública, e aí você não consegue passar numa federal, nem uma instituição pública. Aí fala, beleza, vou fazer uma instituição particular. Só que aí o preço é muito grande. E aí, para isso, você tem que trabalhar. Mas como é que você vai conseguir trabalhar se você não sabe fazer um currículo, por exemplo? Mas vamos imaginar uma situação realmente muito utópica, que é você conseguir um emprego, né? E aí Direto. você começa a trabalhar. Você começa a trabalhar, deu tudo certo na vida. Mas aí você percebe uma falta de tempo, por exemplo.
E aí, como é que você tem o dinheiro para pagar a faculdade, só que não tem o tempo. E aí, como é que você vai fazer realmente? Isso seria completamente diferente se você já tivesse um norte desde a sua base, tá? Então, você tem que começar a aprender muita coisa na prática, que realmente é muito doloroso, e aí, até você criar o seu realmente norte, já passou muitos anos que você poderia ter poupado, né, se você tivesse sido ensinado, né? Dois mil anos depois. Fabrício, eu realmente concordo com você. Eu esqueci o que você disse. Foi mal. Eu já tava segurando aqui. É assim, seu pai. Isso vai pro pós-crédito. Isso vai pro pós-crédito. Eu jurava que... Caramba, isso aí com certeza tem que... eu pensei que não, eu falei só brincando. Mas quando começou assim, eu concordo com você, eu falei, cara, tenho vontade de ir já. Ele falou, cara, o João é muito falso, assim, que ele fala, eu concordo com você, o caralho, falsão. Isso me faz pensar que, tipo, caraca, algumas coisas que o JP falou pra mim, talvez seja um pouco, né? Não, o JP, eu sei que ele não mente pra mim, porque dá pra ver. Como assim? Gente, Dá pra perceber. meu pão tá descolando. Ai, meu caralho. O que tá descolando? O pão. A massa do pão. Ai, teve uma crise de riso. Peraí, vou chorar. Peraí, vou chorar. Tem isso aí, mano. Meu Deus. Ai, caralho. Bora, voltando. Tá gravando ainda, não parei não, vai. Então é isso, valeu, galerinha. Não, que porra! Ai, caralho. Vocês querem acabar assim mesmo? O esquema da adolescência? Não, caralho, eu tenho que falar aqui, pô. Fala, caralho. Tá gravando já, né? Já. Não, tipo, voltando lá sobre o que eu disse no começo, que, tipo, você passa por um processo de transição, assim, muito maluco, em que, de repente, você se vê, tipo, ontem, né, vou contar o que aconteceu comigo. Ontem eu fui jogar bola na praia com alguns amigos meus, assim, tipo, mais de 10 anos que eu conheço. Ontem eu caí na realidade, assim, e, por exemplo, quando a gente tinha, sei lá, 13, 14 anos de idade, a gente era, tipo, eu me lembrei do momento, assim, que a gente estava na rua, assim, falando qualquer besteira que tivesse, e do nada eu me vejo dentro do carro do meu amigo, assim, e a gente conversando sobre trabalho e sobre contas e tudo mais, e, tipo, em que ponto que as coisas se tornaram, tipo, tomaram esse rumo, assim. Então, tipo, assim que o Fabrício disse, né, você sai da escola e você tem que conseguir trabalho, você tem que entrar na faculdade e tudo mais. E, tipo, quando eu saí da escola ano passado, tipo, foi uma mudança muito brusca, assim. Então, eu, graças a Deus, tive sorte de conseguir um emprego. O que eu sou esse ano é, tipo, muito diferente do que eu era no ano passado. Então, do que há, vamos supor, assim, 4, 5 anos atrás. Então, tipo, agora eu tenho que pagar contas, agora eu tenho que me preocupar com o trabalho, eu tenho que pensar a respeito do futuro, sobre faculdade, eu tenho, tipo, são questões, assim, que há 4 anos atrás eram completamente diferentes. Então, tipo, eu me preocupava quando minha banda favorita ia lançar um disco e essas coisas. E, tipo, ver essas mudanças aí, bruscamente às vezes é um pouco aterrorizante, mas também traz um pouco de conforto. Traz que a gente cresceu e evoluiu, né? Mas eu tenho muito medo de ter que, tipo, sei lá, me tornar só um adulto frio, sabe? Tipo, só me importar com essas coisas e perder a criança que eu era 5 anos atrás. Eu penso muito nisso, porque, assim, eu tenho mais 2 irmãs mais velhas, e aí eu tenho, daqui a 4 ou 5 anos, eu vou ter a idade que a minha irmã tem hoje.
E a minha irmã é casada, tem 2 filhos. E aí eu fico pensando, é assim que eu deveria estar daqui a 5 anos? Porque é inevitável, tu vai crescendo e aí tu vai pensando, eu tenho que me tornar um adulto. E aí você se baseia pelos adultos que você vê ou convive. Não sei se é assim com todo mundo, mas eu faço isso. E aí eu não tenho nenhuma referência de alguém que manteve as coisas que ainda gostava na adolescência, ou coisa assim, no futuro. E eu não me vejo sem essas coisas que eu gosto agora. Eu não sei se eu, que nem o JP falou, não sei se eu conseguiria me tornar um adulto frio e me importar só com esse tipo de coisa. É meio que isso. Constantemente pensando. Não, assim, eu também, há 4 anos atrás, sei lá, tinha muitas coisas que eu gostava que, eu não sei, simplesmente às vezes perderam o sentido. E eu tenho medo, de que essas coisas mudem abruptamente, assim, e, eu não consigo mais lembrar a pessoa que eu era. Mano, esse lance de. Cara, realmente, você. Principalmente nessa parte aí de final de adolescência, você vai acabar crescendo e você já não vai mais gostar de coisas que você gostava antes. Mas tem coisas que, sei lá, parece que fazem parte de quem você é, sabe? Tem coisas que você gosta, seus hobbies, seus filmes, séries, livros, que não vão mudar. Tipo, eu tenho esse lance do. Eu não tenho ninguém, tipo, mais adulto assim, que eu sei que fazia coisas que fazia na adolescência. Eu vejo muita gente, tipo, na internet ou coisa assim, mas parece que é um lance tipo, não, essas pessoas conseguem fazer o que elas querem porque elas têm dinheiro. E aí volta para aquele lance do você abandona o tênis de mesa para conseguir dinheiro, eu, eu vou abandonar os meus gostos assim, vou parar um pouco ou diminuir porque eu preciso me sustentar, basicamente. Cara, eu não sei. O João falou do lance dele estar no carro do amigo dele, e eu tive. Cara, eu acho que o primeiro baque pra mim, eu tinha 16, 17 anos, e eu tava no banco do carona com meu irmão dirigindo. E o meu irmão é só 2 anos mais velho que eu. E eu fiquei tipo, caralho, aconteceu, né? Ele tá dirigindo. Eu não sou tão mais novo do que ele. Tipo. É um daqueles lista de adulto, sabe? Coisas que você tem que fazer quando se tornar adulto. Aprender a dirigir, cheque. Aprender a cozinhar, cheque. Sabe? São esse tipo de coisa que você tem que fazer. Você é, tipo, quase que obrigado a fazer quando você vai crescendo. E aí, quando você vai vendo que você já tá fazendo isso, é tipo, caramba, eu já não sou mais a pessoa do ensino médio. Ou antes disso até. Mas alguém quer desenvolver um pensamento aí? Já podemos passar de tópico. Cara, é que, assim, o podcast já tá quase com 1h30, né? Mas eu não sei se eu quero acabar com esse bagulho depressivo assim. Aliás, vamos mandar esse podcast pra TV Cultura, pra GNT, a gente consegue mais dinheiro do que na internet, né? Não, peraí, vamos lá. Não, mas... Vamos tentar fechar, peraí. Ó, assim, mudanças, elas sempre acontecem, né? Não tem como você sempre ter as mesmas coisas, afinal, um dia vai ser diferente do outro, né? E eu acho que essas mudanças são importantes, mas esses choques de realidade são um pouco diferentes. Amigo, a gente tá dando um finalzinho de show aí com o textinho já pronto, assim, como se a gente estivesse dando uma solução para as coisas. Não é solução, cara. É só tentar entender que merda que tá acontecendo com a gente, pô. Que merda que tá acontecendo com a gente? A gente é adulto agora. Isso talvez seja triste. E aí a gente vai morrendo aos poucos. Por dentro. Não. Não, a gente não vai morrer. Não. Mas Ó. Descobrir coisas novas. Crescer é basicamente você
morrer aos poucos. Só que o problema é que pra gente ainda falta... O problema não, o bom, né? É que pra gente ainda faltam uns 60 anos pra isso acontecer. Então tá tudo bem, por enquanto. Ainda tem tempo, Ainda tem tempo, ainda tem tempo. Ah, a Stephanie não tá podendo falar, mas ela disse aqui: falem algo pro seu eu adolescente. Nossa, que emotivo, né? Quem quer começar aí? Falando alguma coisa pro seu eu aí de, sei lá, quantos anos? De 14 a 17 anos. Eu acho que ter calma, porque as coisas às vezes demoram para acontecer, então você sempre precisa pensar no longo prazo, né? As coisas não acontecem sempre na hora que você quer. Tentar não ser a estrela, né, de tudo e achar que você vai ser o centro de tudo, porque isso vai te causar frustrações e eu acho que você ter o seu próprio ritmo e saber conquistar as coisas que você quer devagarinho. Fabrício, fala o que você diria pro seu eu adolescente. Então, meu caro, a vida não é só assistir Quatro Amigos. Infelizmente, isso aí normalmente era a solução dos seus problemas, só que a vida não é tão fácil. Então, continue sempre focado e tendo essa ciência que realmente algo é sempre maior, muito maior do que você, que nem o João disse. Então, sempre continue na sua trajetória, mesmo que tenha muitas frustrações, muitas dificuldades. Você sempre terá que se superar para passar dessa fase, sempre, e sempre você vai conseguir. Às vezes demora muito, às vezes é rápido, mas é um fato que você passará por essa situação. E em especial as situações ruins, saiba que elas não são para sempre e são só um tempo sombrio, por dizer assim, que todo mundo passa, não é só você também. Ter essa ciência que não é só você que está passando por uma situação ruim. Existem muitas outras pessoas que estão passando pela sua mesma situação e todas estão pensando que só são elas. Então, continue focado, se esforçando, que vai dar tudo certo. E continue assistindo Quatro Amigos, hein? Não para, pelo amor de Deus. Stephanie, você quer falar com o seu eu adolescente? Eu também, que motivo de repente, né? É, né? Culpa sua. Foi mal, gente. Culpa Continua. minha, corta tudo. Não, fala aí. Meu Deus. Agora vai. Porque eu achei que seria legal vocês falando, mas agora que eu tenho que pensar o que eu tenho que falar pra minha eu adolescente, eu não quero mais. Não, fala aí alguma coisa. Eu não sei o que falaria. Se eu pudesse falar algo pra Stephanie, eu não sei, eu fiquei muito inspirada pelo que o Fabrício disse. Me lembrou uma frase lá, tudo passa, tudo sempre passará. Eu tenho levado esse lema muito comigo. Alguma hora as coisas vão ter que passar, assim como tudo já passou. Isso de alguma forma é assustador e de outra forma é confortante. Então, eu falaria esse lema aí pra ela antes, porque eu só vim descobrir, eu só fui realizar isso, entender o que isso significa depois de um bom tempo. Então, era isso que eu falaria pra ela lá na adolescência. Muito bonito, cara. Porque parece que quando a gente é adolescente, parece que aquela situação vai durar por muito tempo. Ou ter uma, sei lá, parece que tudo é aquilo. A gente não pensa que tem um depois. Isso não pode não fazer muito sentido. Mas é tipo a escola, sabe? Você sabe que aquilo vai acabar, mas você não fica pensando quando. Você só tá ali, você vai todo dia, você passou anos lá. E aí, uma hora ela só passa. E aí você falou, caraca, passou, né? Passou. Não sei se deu pra entender. Deu. Talvez tenha ficado confuso, mas é isso. Rafa, fala com o seu adolescente. Eu não quero falar com o meu adolescente. O meu eu adolescente, ele principalmente ali dos 13 aos 15 anos, ele não gostava das pessoas, ele era muito babaca, o meu adolescente. Não quero falar com uma pessoa dessas. Não quer dar nenhum conselho pra ele. Não, vou... Seria exatamente esse conselho. Vamos dar um conselho pra ele. Primeiramente, Você precisa de pessoas. você abra-se às pessoas, porque elas são muito melhores do que você pensa, seu babaca. Primeiro, não. Fala assim, olha, só falar isso que vai confortar ele. Fala, olha, um dia, no futuro, em breve, fique em paz,
você conhecerá uma pessoa maravilhosa. Um chamada enxadrista Fabrício. de primeira. E essa pessoa ali, mano, maravilhosa, assim. Chato pra caramba, mas é gente boa. E ela vai ser legal. Então se abra as pessoas, que vai ter muitas outras como ela, que é o caso do João, da Stephanie, de muitas outras pessoas. E é isso. Não, mas do passado, hein? Do eu De diria, falar, mas tu quis, né? eu diria pra ele. Eu falo. Se você falar baixo, não vai mudar, hein? Beleza. Você tem que pensar É assim, o. pra ser sincero. Eu acho que Aí eu eu falo, teria. como é que eu vou me abrir com uma pessoa que realmente é um babaca todo? Difícil, né? Então, de Difícil. babaca, tá me tirando. Cara não gostava de ninguém. Assisti anime de luz apagada. Agora eu melhorei. Agora eu assisto anime de luz acesa. Porque eu não sou mais um cara das trevas. Meu Deus. Evolução. Mas não sei, se abra as pessoas e se abra as ideias e faça alguma coisa para que faça alguma coisa agora que você tem 14 anos, para que quando você chegue em mim com 20, eu já tenha o costume de fazer alguma coisa, porque eu não tô fazendo nada. E não é bom ficar sem fazer nada. Bom, acho Muito bom. que a gente encerra por aqui as pautas, mas a gente abre, né, a última parte desse podcast de escolha de nomes. Que todo mundo escolheu um 2, eu vim com uma lista de 10. Bota uma vinheta aí de músicas emocionantes, porque agora vai ficar bom. Antes de tudo, eu tive uma ideia, acho que ontem ou hoje, eu tive uma ideia de chamar esse. A gente ia ter que anular esse primeiro podcast, mas a gente chamar de fake news. Aí só tem notícia falsa, tá ligado? A gente fala que vacina causa autismo, que privatizar o SUS é bom, só coisa de gente dodói, sabe? Gente que é dodói da cabeça. Assim, essas coisas assim, ia ser engraçadão. Fake news. O título ia ser muito polêmico. Ia ser engraçado. Ia ser. Vocês querem que eu comece com alguns da lista, sim, ou vocês querem falar o de vocês primeiro e depois eu vou? Porque eu coloquei muita coisa aqui. Então, cara, eu vou precisar sair pra jantar. Então, pô, cara, janta mais tarde, caralho. Assim. Mas já tá pronto, mano. Eu só preciso comer. Fala o teu. Não, então fala a tua ideia de nome, dá sei lá, tuas redes sociais aí. As pessoas fazem isso, né? Elas dão a rede social no final do podcast. Dá suas redes sociais para as pessoas te seguirem e te despede. Ah, ele não vai escolher? Ele tá indo. O cara preferiu comer. Ia ser só corta agora aí, depois eu volto, velho. É uma pausa dramática. Beleza, no próximo bloco. Então vamos começar a decidir o nome desse podcast sem o João, porque o cara decidiu comer. É isso. Quem quer dar a primeira ideia aí? Eu tinha 2 ideias. Então eu vou deixar a Rafa por último, porque ele tem muitas. E aí dá pra gente pensar melhor. Eu tinha 2 ideias, mas uma já existe e ia ser muito... não ia ser original. É porque a gente vai falar sobre qualquer coisa aqui. Eu falei, é um podcast aleatório. Aí eu pensei, por que não aleatório podcast? Só que aleatório podcast já tem. E aí eu falei, eu vou procurar sinônimos de aleatório. E eu achei essa palavra aqui muito boa. Fortuito. Fortuito eu gosto. Isso, Fortuito eu gosto. Fortuito podcast. Eu curto, entendeu? hein? E aí, olha o significado. Que acontece por acaso, não planejado, eventual, imprevisto, inopinado. Eu acho que, tá vendo? Essa situação aqui já é não planejada. Sim, entendeu? sim. Fortuito tem futuro. Qual outro, Stephanie? Era esses 2. Era aleatório, e aí eu peguei o adjetivo, fui procurar e achei essa palavra muito boa. Vou falar os bons aqui. Tem uns 10 aqui. Os bons perdidos em ideias,
que é o que eu já tinha falado antes, né? Eu acho bom porque a gente realmente tá perdido. Aí no campo das ideias, que é uma variante desse aí, que basicamente é isso aí, a gente vai só falar o que tá na nossa cabeça. Sem base nenhuma, e é isso aí. E o outro que eu achei muito bom é Na Hora a Gente Junta. Sabe quando... Não, Na hora a gente junta. Na hora a gente junta. Maneiro. Quando você fazia um trabalho de escola e cada um fez a Sim. sua parte, aí foi basicamente isso que a gente fez, né? Cada um vem uma pauta aqui, nem todo mundo fala tudo, porque por conta do tempo. Cada um traz a sua pauta e na hora a gente junta aqui o que vai sair disso. Aí Nossa, tem os eu outros. adorei. Tem uns outros aqui que eu não sei nem se eu quero falar. Fala. Tem aqui, ó. Eu parto do pressuposto seguinte. Quando você tá em dúvida, você tem que falar. Ok. Cast dos 4, que é muito sem ideia, né? A pessoa, obviamente, estava pensando em nomes antes de dormir. Já ouviu falar nisso? Porque a gente vai falar das coisas. E talvez as pessoas não tenham ouvido falar nisso. Caraca. Eu já ia perguntar nisso o quê, mas enfim. Realmente um ótimo nome. Irrelevância relevante. Caraca, Caraca. eu não sei, eu realmente não sei. De onde que eu tirei isso? Cada vez melhor. Cada vez melhor. Eu acho que eu quero parar por aqui. Não, eu acho que você deve continuar. Não. Tá indo num caminho muito interessante. O que você trouxe, que é aquela ideia da pessoa trazer e os outros não souberem o que ela vai trazer. O que já deu uma boa, né? Porque a gente já tem aqui temas da TV Cultura, né? Da GNT, Pô. o Pessoa Grêmio aí. Estudantil. Pegando de adulto até adolescente, é isso aí. A gente só precisa de alguma coisa infantil agora. Literatura já. Isso. Deixa comigo. Ah, não. Ah, não, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero. Fala. Esse é o que eu quero mais saber. Ó, eu vou deixar isso por último, então. Ó, um era fala pautada, ou pauta falada, porque ideia da pauta, né? Obviamente o cara já não tem mais criatividade, ele só tá escrevendo palavras aleatoriamente nessa parte dos nomes. Surpresa boa, que cara, é todos com essa lógica, todos com essa lógica. Muito bom, pode falar. E aí, né? Ai, caralho! Aí, né? Essa parte vai ser completamente distoante do resto do podcast, porque não tem nada a ver. E aí, né, a última é, obviamente, influenciado pelo Natal, né? Porque a gente tá gravando isso aqui em dezembro. Provavelmente vai sair só em janeiro de 2022. Amigo secreto ou segredo de amigo, porque é aquela ideia de você trazer algo que você não sabe. Então é o amigo secreto de ideias e não de presentes. Podcast Amigo Secreto. Amigo secreto. Obviamente a pessoa... Pauta secreta. Pauta secreta. Fala secreta. Pauta junta. Não é mais fala mansa, é fala secreta. Ai, caralho, cara. Continua. Não, acabou, é isso. Eu literalmente... Muito bom, cadê a salva? Palmas aqui. Ai, caraca. Então, aqui, ó. O que a gente tem de bom. Perdido em ideias. Na hora a gente junta. E o... Como é que é o nome mesmo, Stephanie? Palavra secreta. Não, que palavra secreta o quê? O que tu deu? Fortuito podcast. Fortuito podcast. Mas eu gostei muito de Na Hora a Gente Junta. Eu também gostei muito de Na Hora a Gente Junta. Cara, então vai ser isso mesmo, que eu também gostei bastante. Bom... JP, você concorda? Sim, eu concordo. É isso aí, rapaziada. Corta isso, por favor. Calma aí. Bom, então, calma aí, vou encerrar aqui o podcast, menina. Deixa eu parar de rir. Bom, então você acabou de ouvir o primeiro episódio de Na Hora a Gente Junta.
esse nosso podcast de várias ideias que a gente junta na hora. Eu sou o Rafael eu sou o Rafa França, eu sou o Rafa França, você pode me encontrar no Instagram como Rafarts_Drowns, Rafarts, o A junto de o A de Rafa no final, com o A de arte, um único A. Vai tá na descrição, provavelmente. E só aí que você pode me encontrar mesmo. Se despeçam. Alguém? Pode ir, Fábio. É isso, então, foi uma honra enorme ter participado desse podcast. Primeiro, né, de muitos, com certeza. Quem quiser me seguir aí lá no Instagram é Fabrício MCDRB. Um dia vocês descobrirão um motivo de segurança. Acho que é melhor não, pelo comédia. Mas é isso, foi um prazer enorme estar participando. Então, gente, foi isso. Muito engraçado e aleatório. E é isso que acontece quando na hora a gente junta. Ai, E esse essa tem que aqui ser o foi nosso a bordão. Stephanie. Vocês não me encontram em lugar nenhum. Só pro e-mail. Vocês não me encontram em lugar nenhum, só por e-mail. O teu Twitter, manda o teu Twitter. Manda e-mail, eu adoro. Tá doido. Mandem. Ó, a Stephanie já deu a ideia aqui. Mandem e-mails que é pra Stephanie. Que aí a gente. O e-mail oficial do podcast vai ser o e-mail da Stephanie agora. Pode mandar e-mail pra mim. Pode falar alguma coisa que vocês queiram, uma declaração. E qual é o seu e-mail? Comentários de hate. Pode mandar. Ó, vou colocar. Vou botar na legenda, tá bom? Mas aí eu vou falar. stephanienvrs@gmail.com. Pode mandar pra esse e-mail aí. Beleza. Mandem tudo pra lá que ela vai ler tudo e depois ela passou pra gente. O João foi embora. A gente não sabe onde você pode encontrar ele. A gente não encontra o João. Imagina vocês. Você pode encontrar o João fazendo pichações na vida Nossa Senhora de Fátima. Isso, não tá aguardando não, pelo Tem amor de Deus. pintado lá JP, gente. Na parede, perdão. Distraído. Saí do assunto. Muito... Não fala nada, pelo amor de Deus. Ele tá pichando. Vai que uma polícia... Chega. Tem que acabar o podcast. Tem que acabar logo o podcast. Corta isso aí tudo que eu falei. Bom, é isso. Tchau, mas galera. deixa a parte do João sumiu. JP é muito maduro, porque pra mim a solução é deitar na cama e chorar. É isso. Tem que pagar conta, deita na cama e chora. É isso, caralho. É isso, foi uma honra enorme participar. Ai, caralho. Stephanie? Estão esperando? Foi eu. Isso. O meu cortou do Fabrício. Ele falou só que foi uma honra enorme. Então, não, eu falei mais, é que eu não, acho que não escutou, né? Então manda de novo. Eu vou cortar toda essa parte aqui. Pode crer. É isso, então, pessoal, foi uma honra enorme. Caralho, não querem te deixar falar, Fabrício. Cortou de novo. Estão cortando na moral, viado. Tá cortando na moral, direto. Acho que eu vou parar de falar isso aí. Tá cortando na moral mesmo. Vai, fala aí. Cara, tá triste, hein, cara. Antes disso, vamos nos apresentar. Eu sou o Rafa França. Eu sou o Fabrício. O que aconteceu, galera? O JP tá comendo. Você já tá comendo, cara?